E se o maior erro financeiro da sua vida não fosse uma grande dívida, um investimento ruim ou uma compra absurda, mas algo tão pequeno que você nem considera importante? Todos os meses, pequenas decisões passam despercebidas. Um gasto aqui, outro ali, uma escolha que parece inofensiva, e a sensação de que aquilo não vai fazer diferença nenhuma no orçamento. Afinal, o que alguns reais poderiam mudar? O problema é que dinheiro não funciona apenas no presente. Quando uma pequena quantia é perdida repetidamente, ela deixa de ser apenas um gasto e começa a representar patrimônio que nunca foi construído, investimentos que nunca aconteceram e oportunidades que ficaram pelo caminho. E quanto mais tempo passa, maior pode ser essa diferença. É por isso que algumas pessoas trabalham durante anos, aumentam a renda, recebem promoções e mesmo assim continuam sentindo que nunca conseguem sair do lugar. Não necessariamente porque ganham pouco, mas porque pequenas decisões financeiras estão acontecendo no piloto automático. Agora imagine olhar para trás depois de 10 anos e descobrir que aquele comportamento que parecia insignificante custou muito mais do que você imaginava. Talvez a diferença não esteja em uma decisão gigantesca, mas em algo que acontece justamente nos dias comuns, quando ninguém está prestando atenção. E antes de descobrir qual é esse erro, existe uma coisa importante para entender: o primeiro mês quase nunca mostra o verdadeiro tamanho do problema. É quando o tempo entra nessa equação que tudo começa a mudar. Pense em uma situação que talvez já tenha acontecido com você. O dinheiro entra na conta, as contas são pagas, algumas compras aparecem, pequenos gastos acontecem durante a semana e, quando o mês termina, sobra pouco ou quase nada. No mês seguinte, tudo começa novamente. E como nenhum desses gastos parece grande o suficiente para causar um problema, a sensação é de que está tudo sob controle. É justamente aí que esse erro financeiro começa a ficar perigoso. Não estamos falando de uma compra absurda, de uma dívida enorme ou de uma decisão que, sozinha, destruiria seu patrimônio. O problema é muito mais discreto. É aquele tipo de comportamento que você consegue justificar facilmente: é só uma vez, é barato, eu mereço, depois eu compenso. Separadamente, cada decisão parece pequena. O que quase ninguém calcula é o efeito de repetir a mesma escolha centenas de vezes. E existe uma diferença enorme entre olhar para o dinheiro apenas pelo que acontece hoje e enxergar o que essas decisões podem representar daqui a alguns anos. Imagine duas pessoas com uma renda parecida. As duas trabalham, pagam suas contas e têm objetivos financeiros. Nenhuma delas está fazendo algo aparentemente irresponsável. Mas uma delas começa a prestar atenção nesses pequenos vazamentos e passa a direcionar parte desse dinheiro para uma reserva de emergência, investimentos e construção de patrimônio. A outra continua repetindo as mesmas escolhas porque acredita que valores pequenos não fazem diferença. Durante alguns meses, talvez seja impossível perceber quem está avançando. Um ano depois, a diferença ainda pode parecer pequena. Mas quando o tempo começa a acumular decisões, aquilo que parecia irrelevante ganha outra dimensão. É por isso que construir riqueza não depende apenas de quanto você ganha. Depende também de quanto consegue preservar, investir e transformar em patrimônio ao longo do tempo. E o mais assustador é que muitas pessoas passam anos procurando uma forma de aumentar a renda, enquanto ignoram um comportamento financeiro que continua acontecendo silenciosamente todos os meses. Talvez o verdadeiro problema não esteja no tamanho daquele gasto que você faz hoje, mas na quantidade de vezes que ele consegue voltar para sua rotina sem ser questionado. E para entender por que isso acontece, precisamos olhar para uma coisa que quase sempre engana quem tenta organizar a própria vida financeira: o primeiro mês mostra apenas uma pequena parte da história. O verdadeiro impacto começa a aparecer quando colocamos o tempo nessa conta. Quando você olha para apenas um mês, é muito fácil acreditar que está tudo bem. Talvez tenha gastado R$ 20 a mais aqui, R$ 30 ali, feito uma compra que não estava planejada ou deixado passar uma pequena oportunidade de economizar. No fim das contas, parece pouco demais para merecer preocupação. O problema é que a vida financeira não acontece em um único mês. Ela acontece em sequência. E é justamente essa repetição que transforma uma escolha pequena em um problema grande. Uma pessoa pode pensar que perder R$ 50 em determinado mês não vai mudar seu futuro. Provavelmente não muda mesmo.
Mas quando esse comportamento se repete durante anos, a pergunta deixa de ser quanto perdi este mês, e passa a ser quanto poderia ter construído se esse dinheiro tivesse seguido outra direção. Essa mudança de perspectiva é fundamental. Porque o dinheiro que sai sem planejamento não desaparece apenas da conta. Ele também deixa de participar de uma reserva de emergência, de um investimento, de uma estratégia de construção de patrimônio. E quando isso acontece continuamente, você começa a perder algo que não aparece no extrato bancário, possibilidades futuras. É aí que muita gente se engana. A pessoa olha para o próprio salário, percebe que não está fazendo nenhuma grande extravagância e conclui que o problema deve ser simplesmente ganhar pouco. Só que, em muitos casos, existe uma diferença entre renda insuficiente e dinheiro mal direcionado. Imagine uma torneira pingando dentro de uma casa. Uma gota parece insignificante. Ninguém sairia correndo para resolver uma única gota. Mas se ela continuar pingando todos os dias, durante meses e anos, o problema deixa de ser a gota individual e passa a ser o acúmulo. Com o dinheiro acontece algo parecido. Pequenas decisões financeiras repetidas podem criar um padrão que passa despercebido justamente porque cada escolha, isoladamente, parece justificável. E quanto mais normal esse comportamento se torna, menos você sente que está tomando uma decisão. Só que existe uma parte ainda mais importante nessa história: não basta descobrir quanto dinheiro saiu. Precisamos descobrir quanto esse dinheiro poderia ter se transformado se tivesse recebido tempo para crescer. E é nesse momento que os próximos 10 anos começam a contar uma história completamente diferente. Agora imagine que aquele pequeno valor que parecia irrelevante não tivesse simplesmente desaparecido todos os meses. Imagine que ele tivesse recebido uma direção, uma reserva, um investimento, uma estratégia de construção de patrimônio. A diferença começa justamente aí, porque o tempo não apenas acumula dinheiro, ele também amplifica as decisões tomadas com esse dinheiro. É por isso que 10 anos podem mudar completamente a percepção sobre um erro financeiro aparentemente pequeno. Uma quantia que parece insignificante quando analisada isoladamente pode representar milhares de reais quando multiplicada pela frequência com que ela acontece. E, se parte desse dinheiro pudesse ter permanecido investida durante todo esse período, existe ainda o efeito dos rendimentos sobre o próprio dinheiro acumulado. Essa é uma das razões pelas quais o patrimônio raramente é construído de uma única vez. Na maioria das vezes, ele nasce de decisões aparentemente comuns que se repetem por muito tempo. O primeiro aporte pode parecer pequeno. A primeira economia pode parecer irrelevante. O primeiro mês pode não mostrar resultado nenhum. Mas, conforme os anos passam, cada decisão começa a fazer parte de uma história maior. Pense em alguém que olha para R$ 100 e pensa: isso não vai mudar minha vida. Talvez realmente não mude naquele momento. Mas a pergunta mais interessante é outra: o que acontece quando esse comportamento se repete, quando o dinheiro deixa de ser gasto e passa a ser direcionado para um objetivo financeiro durante anos? A diferença não está apenas nos reais economizados. Está no caminho que esses reais poderiam seguir. Uma escolha pode terminar em consumo imediato. Outra pode terminar em patrimônio. Uma desaparece depois que o produto ou serviço é consumido. A outra pode continuar trabalhando por você por muito tempo. E essa diferença, repetida durante uma década, começa a separar duas trajetórias financeiras que inicialmente pareciam praticamente iguais. É aqui que o conceito de custo de oportunidade fica impossível de ignorar. Cada vez que você direciona dinheiro para uma escolha, também está abrindo mão de outras possibilidades para aquele mesmo valor. Isso não significa viver sem gastar ou transformar cada compra em motivo de culpa. Significa perceber que suas escolhas têm consequências que vão muito além do momento em que o dinheiro sai da sua conta. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas conseguem construir patrimônio mesmo sem ganhar fortunas, enquanto outras aumentam a renda várias vezes e continuam sentindo que o dinheiro nunca é suficiente. Porque existe uma força trabalhando nos bastidores dessas decisões que não aparece na fatura, no salário ou no saldo da conta, a maneira como o cérebro justifica aquilo que fazemos com o nosso dinheiro. Se você já entendeu que pequenas decisões podem ganhar proporções enormes com o passar dos anos, talvez surja uma pergunta incômoda:
Por que continuamos repetindo comportamentos que sabemos que poderiam estar atrapalhando nossa vida financeira? Afinal, ninguém acorda de manhã pensando em prejudicar o próprio patrimônio. A maioria das pessoas quer economizar, investir melhor, sair das dívidas e alcançar liberdade financeira. Mesmo assim, muitas acabam fazendo exatamente o contrário em pequenas decisões do cotidiano. Isso acontece porque dinheiro não é apenas matemática. É comportamento, emoção e recompensa imediata. Quando você compra algo que deseja, existe uma sensação instantânea de satisfação. Quando decide economizar, o benefício costuma aparecer muito mais tarde. E o cérebro humano tende a valorizar aquilo que pode sentir agora mais do que aquilo que só será percebido daqui a 5 ou 10 anos. É por isso que uma compra pequena pode parecer muito mais concreta do que um patrimônio que ainda está sendo construído. Existe também aquela frase silenciosa que aparece na cabeça: dessa vez não tem problema. O problema é que uma decisão isolada realmente pode não ter grande impacto. Só que, quando a exceção começa a acontecer toda semana, ela deixa de ser exceção e vira padrão financeiro. Outro mecanismo perigoso é a sensação de merecimento. Depois de um dia cansativo, de uma semana difícil ou de um mês trabalhando muito, gastar pode parecer uma recompensa justa. E não há nada errado em aproveitar o dinheiro que você conquistou. O perigo aparece quando toda recompensa precisa necessariamente envolver consumo. Aos poucos, o cérebro aprende uma associação: trabalhei, mereço gastar, estou cansado, preciso comprar, tive um problema, vou me recompensar. E quando esse ciclo se repete, aumentar a renda pode não resolver. Porque o padrão de consumo também pode aumentar junto. É assim que alguém pode receber um salário maior e continuar sem conseguir formar uma reserva de emergência. Pode ganhar mais e ainda sentir ansiedade no fim do mês. Pode até investir, mas retirar o dinheiro constantemente porque não criou espaço para lidar com os próprios impulsos. A construção de patrimônio exige uma mudança mais profunda, deixar de enxergar cada pequena decisão apenas pelo prazer ou desconforto que ela provoca agora e começar a enxergar também o efeito que ela terá sobre a pessoa que você quer ser daqui a alguns anos. E quando essa mudança acontece, uma pergunta começa a ganhar força: será que é realmente necessário eliminar esses pequenos gastos, ou existe uma maneira mais inteligente de decidir o que merece continuar fazendo parte da sua vida financeira? Talvez a mudança mais importante não seja cortar tudo o que dá prazer, viver contando cada centavo ou transformar sua vida em uma sequência de restrições. Isso costuma durar pouco. O verdadeiro avanço começa quando você aprende a dar uma função ao seu dinheiro antes que ele encontre sozinho um destino. Em vez de perguntar apenas "posso pagar?", comece a perguntar: "isso está me aproximando ou me afastando do que eu quero construir?". Parece uma mudança pequena, mas ela transforma completamente a maneira como você enxerga uma decisão financeira. Imagine que você descubra um gasto recorrente que não faz tanta diferença na sua vida. Você não precisa simplesmente eliminá-lo porque alguém disse que deveria. Pode decidir redirecionar aquele valor para uma reserva de emergência, para um investimento ou para uma meta específica. O importante é que a economia deixe de ser apenas dinheiro que você não gastou e passe a representar patrimônio que está sendo construído. Outra mudança poderosa é automatizar. Se todo mês você esperar sobrar dinheiro para investir, existe uma grande chance de outras despesas ocuparem esse espaço. Quando uma parte da renda é direcionada automaticamente para uma meta financeira logo depois de recebida, você reduz a necessidade de tomar a mesma decisão repetidamente. E existe algo ainda mais importante: não tente mudar 10 comportamentos ao mesmo tempo. Escolha aquele que realmente pesa na sua rotina e observe o que acontece quando você altera apenas esse ponto. Talvez seja um gasto recorrente, uma compra por impulso, uma assinatura esquecida ou simplesmente a falta de planejamento antes de usar o cartão. O objetivo não é transformar cada compra em culpa. Dinheiro também serve para viver, aproveitar momentos e realizar sonhos. A questão é impedir que o consumo de hoje roube silenciosamente aquilo que você gostaria de ter amanhã. Quando você começa a direcionar pequenas quantias para objetivos maiores, acontece uma mudança interessante. Pela primeira vez, guardar dinheiro deixa de parecer uma privação e começa a parecer uma construção.
Cada aporte passa a representar uma escolha consciente, cada valor acumulado começa a fazer parte de uma reserva, e cada investimento reforça a sensação de que você está deixando de apenas trabalhar pelo dinheiro para também construir algo com ele. Mas existe uma diferença entre fazer essa mudança durante algumas semanas e mantê-la durante anos. E é justamente quando olhamos para esse período maior que percebemos o verdadeiro peso das escolhas que parecem pequenas hoje. Se essa reflexão fez você perceber algum comportamento financeiro que precisa mudar, comente apenas: eu escolho construir meu patrimônio. Agora volte mentalmente para aquela pequena decisão que parecia não fazer diferença. Talvez ela ainda pareça pequena hoje. Mas imagine olhar para trás daqui a 10 anos e perceber que, durante todo esse período, você teve centenas de oportunidades de escolher um destino diferente para o seu dinheiro. É aí que a perspectiva muda. 10 anos podem passar enquanto você trabalha, paga contas, troca de celular, muda de emprego, faz planos, enfrenta imprevistos e segue a rotina. O tempo passa de qualquer maneira. A grande questão é o que suas decisões financeiras terão construído enquanto ele passava. Talvez, daqui a uma década, você não se lembre de cada pequeno gasto que fez. Mas poderá sentir os efeitos acumulados deles. Da mesma forma, provavelmente não vai se lembrar de cada valor que conseguiu economizar ou investir. Porém, o patrimônio construído poderá estar ali, representando segurança, escolhas e liberdade financeira. Essa é uma das maiores diferenças entre simplesmente ganhar dinheiro e construir riqueza. Ganhar renda resolve necessidades do presente. Construir patrimônio cria possibilidades para o futuro. E não é necessário acertar todas as decisões. O objetivo é criar uma direção. Porque ninguém precisa transformar cada escolha em uma decisão perfeita. O que realmente importa é impedir que pequenas escolhas inconscientes determinem, durante anos, o destino do seu dinheiro. Talvez o erro financeiro mais caro não seja aquele que provoca uma grande perda de uma única vez. Talvez seja aquele que parece pequeno demais para ser corrigido e, justamente por isso, permanece durante anos sem ser questionado. Quando você entende isso, começa a olhar para seu orçamento de outra maneira. Um gasto deixa de ser apenas um gasto. Uma economia deixa de ser apenas dinheiro sobrando. Um investimento deixa de ser apenas uma aplicação. Cada decisão passa a fazer parte de uma trajetória. E existe algo poderoso nisso: o futuro financeiro não começa quando você finalmente ganhar muito dinheiro. Ele começa nas escolhas que parecem pequenas enquanto ninguém está olhando. Se este vídeo ajudou você a enxergar seu dinheiro de uma forma diferente, inscreva-se no canal e deixe o like para acompanhar os próximos conteúdos sobre construção de patrimônio, investimentos, hábitos financeiros e liberdade financeira. Porque esse pode ter sido apenas um dos pequenos erros que passam despercebidos durante anos, e existem outros comportamentos aparentemente inofensivos que podem estar custando muito mais do que você imagina. Imagine que você descubra um gasto recorrente que não faz tanta diferença na sua vida. Você não precisa simplesmente eliminá-lo porque alguém disse que deveria. Pode decidir redirecionar aquele valor para uma reserva de emergência, para um investimento ou para uma meta específica. O importante é que a economia deixe de ser apenas dinheiro que você não gastou e passe a representar patrimônio que está sendo construído. Outra mudança poderosa é automatizar. Se todo mês você esperar sobrar dinheiro para investir, existe uma grande chance de outras despesas ocuparem esse espaço. Quando uma parte da renda é direcionada automaticamente para uma meta financeira logo depois de recebida, você reduz a necessidade de tomar a mesma decisão repetidamente. E existe algo ainda mais importante: não tente mudar 10 comportamentos ao mesmo tempo. Escolha aquele que realmente pesa na sua rotina e observe o que acontece quando você altera apenas esse ponto. Talvez seja um gasto recorrente, uma compra por impulso, uma assinatura esquecida ou simplesmente a falta de planejamento antes de usar o cartão. O objetivo não é transformar cada compra em culpa. Dinheiro também serve para viver, aproveitar momentos e realizar sonhos. A questão é impedir que o consumo de hoje roube silenciosamente aquilo que você gostaria de ter amanhã. Quando você começa a direcionar pequenas quantias para objetivos maiores, acontece uma mudança interessante. Pela primeira vez, guardar dinheiro deixa de parecer uma privação e começa a parecer uma construção.
Cada aporte passa a representar uma escolha consciente, cada valor acumulado começa a fazer parte de uma reserva, e cada investimento reforça a sensação de que você está deixando de apenas trabalhar pelo dinheiro para também construir algo com ele. Mas existe uma diferença entre fazer essa mudança durante algumas semanas e mantê-la durante anos. E é justamente quando olhamos para esse período maior que percebemos o verdadeiro peso das escolhas que parecem pequenas hoje. Se essa reflexão fez você perceber algum comportamento financeiro que precisa mudar, comente apenas: eu escolho construir meu patrimônio. Agora volte mentalmente para aquela pequena decisão que parecia não fazer diferença. Talvez ela ainda pareça pequena hoje. Mas imagine olhar para trás daqui a 10 anos e perceber que, durante todo esse período, você teve centenas de oportunidades de escolher um destino diferente para o seu dinheiro. É aí que a perspectiva muda. 10 anos podem passar enquanto você trabalha, paga contas, troca de celular, muda de emprego, faz planos, enfrenta imprevistos e segue a rotina. O tempo passa de qualquer maneira. A grande questão é o que suas decisões financeiras terão construído enquanto ele passava. Talvez, daqui a uma década, você não se lembre de cada pequeno gasto que fez. Mas poderá sentir os efeitos acumulados deles. Da mesma forma, provavelmente não vai se lembrar de cada valor que conseguiu economizar ou investir. Porém, o patrimônio construído poderá estar ali, representando segurança, escolhas e liberdade financeira. Essa é uma das maiores diferenças entre simplesmente ganhar dinheiro e construir riqueza. Ganhar renda resolve necessidades do presente. Construir patrimônio cria possibilidades para o futuro. E não é necessário acertar todas as decisões. O objetivo é criar uma direção. Porque ninguém precisa transformar cada escolha em uma decisão perfeita. O que realmente importa é impedir que pequenas escolhas inconscientes determinem, durante anos, o destino do seu dinheiro. Talvez o erro financeiro mais caro não seja aquele que provoca uma grande perda de uma única vez. Talvez seja aquele que parece pequeno demais para ser corrigido e, justamente por isso, permanece durante anos sem ser questionado. Quando você entende isso, começa a olhar para seu orçamento de outra maneira. Um gasto deixa de ser apenas um gasto. Uma economia deixa de ser apenas dinheiro sobrando. Um investimento deixa de ser apenas uma aplicação. Cada decisão passa a fazer parte de uma trajetória. E existe algo poderoso nisso: o futuro financeiro não começa quando você finalmente ganhar muito dinheiro. Ele começa nas escolhas que parecem pequenas enquanto ninguém está olhando. Se este vídeo ajudou você a enxergar seu dinheiro de uma forma diferente, inscreva-se no canal e deixe o like para acompanhar os próximos conteúdos sobre construção de patrimônio, investimentos, hábitos financeiros e liberdade financeira. Porque esse pode ter sido apenas um dos pequenos erros que passam despercebidos durante anos, e existem outros comportamentos aparentemente inofensivos que podem estar custando muito mais do que você imagina.